Meus amados irmãos, pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler o versículo de número 26. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no texto de Mateus 16, versículo 26. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro ou o mundo todo e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca ou em recompensa da sua alma? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra, queremos compartilhar com a Tua igreja verdades bíblicas que podem mudar situações, comportamentos, pensamentos de cada um de nós que aqui estamos. Que o Teu Espírito Santo tome a Tua palavra e ministre aos corações de forma didática, pedagógica, transformadora. É a oração que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém. Eu li esse texto a propósito do Evangelho de Mateus, para que a gente possa pensar um pouquinho nessa expressão, que muitas vezes é uma expressão tão comum para nós, uma expressão tão familiar. O que adianta o homem, aqui fala de gênero, homem e mulher, o que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É uma pergunta que deve nos fazer pensar. Olhando para as circunstâncias, para a nossa conjuntura, a nossa contemporaneidade, os dias em que nós estamos vivendo, é bem perceptível para mim, para você e para todo aquele que consegue fazer uma leitura dos nossos dias, perceber que nós vivemos dias muito atarefados, onde a máxima das nossas expressões, quando encontramos com alguém, quando cumprimentamos alguém e falamos: como você está? Está bem? Estou na correria. E essa é uma expressão que se tornou comum dos nossos dias, do século 21, quando denota que todos nós, ou a maioria de nós, a não ser aqueles que estão, deitado em berço esplêndido, a maioria de nós estamos vivendo uma vida de correria, de constante ocupação. E muitas vezes esta correria nos faz ser mais ansiosos, nos faz ser mais preocupados com o trabalho, com a família, com a criação dos filhos, com a educação no seio familiar, com os nossos próprios projetos, sonhos. E tudo isso é resultado de uma sociedade ativista, porque vive
neste ativismo constante do fazer, em detrimento do ter, mas também é fruto de uma sociedade consumista, que esta luta ou esta correria desenfreada é para que nós ou a nossa família possamos cada dia adquirir algo mais. E muitas vezes deixamos, por causa de sonhos, projetos próprios, as nossas conquistas, a preocupação com o dinheiro, a preocupação com a compra da casa, com o aluguel, com a manutenção do carro, com o trabalho e outras coisas, mas deixamos de lado aquilo que para nós deveria ser mais importante. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando que todas essas preocupações, que muitas vezes consomem as nossas forças, consomem as nossas habilidades, consomem o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a nossa mente fica cansada, consome também as nossas forças físicas. E aí, nós vivemos num século de uma proliferação muito grande de doenças, chamadas doenças psicossomáticas, doenças que adoecem a mente, o psique, e em consequência disso adoece a soma, o nosso corpo. E diante desta correria, nós muitas vezes deixamos de lado o que é mais importante, que é o cuidado da nossa alma. Vou repetir, o cuidado da nossa alma, da nossa vida espiritual. Se eu tivesse que dar um tema aqui a esta mensagem, eu daria o seguinte tema: cuidando da nossa alma. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. Cuidando. Pergunte para alguém: você tem cuidado da sua alma? Você tem investido para a manutenção e qualidade espiritual da sua alma? Nós esquecemos de alimentar a nossa alma por causa dessa correria. E muitas das vezes nós esquecemos até que temos uma alma para ser alimentada, para ser cuidada. E isso é fruto desse esquecimento que nós temos devido a todos esses afazeres, devido a todas estas ocupações, devido a tudo isso que nos envolve e que nos consome. E somos assambarcados, envolvidos por esta correria desenfreada deste século que estamos, que muitas vezes não temos uma pausa, como na música, maestro, que precisamos dar uma pausa para refletir na nossa vida, de como ela está. Então cabe a pergunta: como está a nossa alma? Porque o que adianta o homem viver tão atarefado, cuidar de tudo, ganhar o mundo todo, se ele perder a sua alma? O valor maior que a Bíblia dá é para a nossa alma. E veja como é bíblico, já desde o passado, este sentimento, e a Bíblia nos dá um alerta para que a gente tome cuidado com isso. Abre a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Olha o que diz o texto bíblico. Salmo do sábio Salomão, que diz assim:
se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, não adianta eu me desdobrar para poder sustentar e manter a minha casa, se à minha frente não está o Senhor. Será vão isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha que interessante o texto. Inútil vos será, o sábio Salomão diz, levantar de madrugada. Quantos de nós não levantamos ainda, o sol nem nasceu? Esses dias tive um compromisso logo cedo e acordei às 5h20 da manhã. Saí de casa, ainda estava escuro. E eu olhei assim e falei, meu Deus, está escuro ainda. Eu estou saindo de casa. O que adianta a gente acordar de madrugada? Será inútil fazer isso. Também será inútil repousar tarde. Quantos de nós já não sabe mais o que é dormir 10, 11 horas? A gente só dorme meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, e já acorda cansado. O salmista aqui está dizendo, será inútil fazer isso. Por quê? Você acordar de madrugada, dormir tarde, é fazer isso para alcançar o pão das dores. Ele diz aqui, olha, comer o pão de dores. Pois Ele, o Senhor, dá aos seus amados o sono. Salomão está falando aqui sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ele está falando que não adianta a gente querer fazer tudo e esquecer de priorizar Deus em nossas vidas. Será inútil fazer tudo isso. Em outras palavras, ele está resumindo dizendo, isso é uma perda de tempo. Você vai se desgastar. Você vai perder as suas forças. Você vai comer pão de dores, enquanto que se você estabelecesse um propósito de que Deus fosse priorizado na sua vida, e a sua alma fosse melhor alimentada, todas estas coisas o Senhor supriria para nós de forma indolor, sem dor. E quando penso nisso, eu sei que esta correria desenfreada é um mal desse século. E nós somos frutos do meio, sim ou não? Somos fruto disso. Aí chega uma hora que a gente entra num ritmo que a gente não consegue mais desacelerar para ter um tempo de qualidade para Deus. Até quando a gente se dedica a Deus, a gente tem pressa. Veja alguns irmãos que chegam na igreja atrasados, o culto já começou errado. A adoração, aquilo que ele apresenta para Deus, já começou errado. De semana, isso justifica, estamos trabalhando, estamos na correria mesmo, mas no domingo que a gente passa a tarde em casa, você chega atrasado, seu culto já está pela metade, mas aí dá 9h01, a pessoa já não tem mais tempo para ficar aqui, porque ela tem que ir embora, porque ela tem que fazer janta, e às vezes servir esposa, servir filho, preparar todas as coisas, porque amanhã ela acorda cedo. Então a gente passa a viver nessa rotina, e a gente esquece de priorizar ao Senhor. É por isso que muitas vezes somos oprimidos pelas circunstâncias, queremos alcançar tudo, e quando olhamos para trás, não alcançamos nada. Tem muita gente correndo demais, tem muita gente atarefado demais, tem muita gente consumindo o seu tempo, as suas forças, e quando olha no final de tudo, não construiu nada
que permaneça. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Alguns até querem. Há pouco tempo eu estive ministrando numa reunião de empresários. E muitos empresários que ali estavam na reunião querem fazer de Deus o seu parceiro comercial, empresarial. E até tem títulos de livros que aconselham isso, né? Aos empresários, aos homens de negócio, chamar Deus para parceria empresarial. Só que há um equívoco aqui, há um engano muito grande. Deus não quer ser parceiro empresarial de ninguém. Deus não quer ser simplesmente alguém que vai prosperar financeiramente a vida de uma pessoa. Antes, pelo contrário, Deus quer ser Senhor das nossas vidas todos os dias. Deus quer ser presente para que nós o reconheçamos como Senhor da nossa alma, da nossa vida. E que nós dependemos dele para tudo. Adianta eu trazer Deus para ser um parceiro comercial, para a minha empresa, para o meu trabalho, abençoar os meus negócios, porque a importância que Deus dá para a nossa alma, para a salvação, para a qualidade de vida espiritual, está muito mais à frente do que estas preocupações terrenas. Até porque a Bíblia usa uma expressão em Mateus, capítulo de número 6, falando claramente que estas preocupações e ansiedades são preocupações e ansiedades dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque aqueles que conhecem a Deus, Deus cuida deles. Eles não precisam andar ansiosos pelo que vestir, pelo que comer, não. Porque Deus cuida. Você tem sido cuidado pelo Senhor, amém? Mas isso também não quer dizer que Deus cuida no sentido de que eu fique de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Não. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que quando nós priorizamos Deus, quando Deus passa a estar à frente dos nossos sonhos, nossos projetos, de todas as coisas, o nosso pão de cada dia não será pão de dores. Ainda que não seja tanto como nós esperamos que seja, terá qualidade para a nossa vida. Isso significa que Deus se preocupa com a qualidade de vida que nós temos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu lembro da preocupação de Zaqueu, que era um homem que estava envolvido, sendo um cobrador de impostos, de tributo, para o Império Romano. Naquela época existia muitos cobradores de impostos, a Bíblia também cita Levi, que depois se tornou Mateus, como um cobrador de impostos também, a qual Jesus fez um chamado a ele. Veja que a preocupação de Zaqueu era ganhar dinheiro, era se dar bem. Para isso, ele era capaz de lesar as pessoas, de cobrar além daquilo que deveria. Até mesmo quem tinha a isenção ou a imunidade, na época, ele cobrava também, porque existia uma cota que ele deveria prestar conta ao Império Romano, e o que sobrasse fazia parte do seu enriquecimento ilícito. E ele era bem de vida, porque ninguém na época bíblica, de uma economia simples, era capaz de promover um banquete chamando pessoas, se não tivesse boas condições. E veja que Zaqueu ouviu falar de Jesus, e ele sobe então numa árvore, que a Bíblia diz que é uma figueira braba, ou um sicômoro, para ver quem era Jesus diante das multidões, diante das pessoas. E para sua surpresa, Jesus o viu primeiro.
E Jesus o chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O verbo pousar ali, katoikel, fazer residência, morada permanente. A preocupação de Jesus não era ir à casa, moradia, habitação de Zaqueu, mas a maior preocupação de Jesus era entrar na casa, vida de Zaqueu. E veja que Zaqueu era apegado a dinheiro, porque esta era a maior preocupação da sua vida, se dar bem. E quando então ele conhece a Jesus e entende que o Evangelho era muito mais precioso do que qualquer coisa, ele é capaz de tomar um ato que era insano para a época, de dizer a Jesus, diante dos convidados, que ele iria restituir. Irmão, isso era uma insanidade para a época. Restituir 4 vezes mais aquele que porventura ele tivesse lesado. Você conhece alguém nos dias de hoje que ao se converter é capaz de tomar uma atitude como essa? Eu desconheço. Vou restituir 4 vezes mais aquele que lesei. Mas por que Zaqueu fez isso? Porque agora ele descobriu um bem muito mais precioso do que as riquezas dessa terra. Ele descobriu que em Jesus a sua riqueza era eterna e não passageira. Ele descobriu algo que agora supria os anseios da sua alma. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca, em recompensa pela sua alma? Sendo que Jesus Cristo já deu a sua vida para resgatar eu, você e todos aqueles que creem no seu santo e precioso nome. Veja que a Bíblia trata, em Lucas capítulo de número 12, do versículo 13 até o 21, da parábola do rico insensato. É possível ter rico sensato, mas como na parábola, também é possível ter rico insensato. O que é um rico insensato? Que é aquele que deposita a sua confiança no dinheiro. Veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Disse-lhe um homem da multidão, disse a quem? Disse a Jesus. O que ele disse? O que ele disse? Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Ele estava preocupado com o quê? Com herança, com dinheiro. Essa era a sua preocupação. Mas o texto vai mais além. E Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então ele conta a parábola do rico insensato. Olha as palavras de Jesus: a vida de um homem não consiste na riqueza ou nos bens que ele possui. E ele conta a parábola do rico, dizendo claramente aqui que um homem tinha um campo, ele era rico, e ele produziu muito. E ele viu que aquela abundância era muito grande, então ele pensou consigo: farei celeiros maiores, para guardar a minha produção, os meus bens. E depois de construir celeiros maiores para guardar os seus bens,
Ele mesmo declarou para a sua alma: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Como se dissesse: alma, está tudo resolvido. Os meus bens suprirão todos os seus anseios, ou os meus anseios. Não precisarei de mais nada. E por que ele é insensato? Porque nem todas as riquezas deste mundo podem preencher o vazio ou o espaço no coração e na alma do ser humano que está reservado para Deus. Deus quer preencher o vazio da nossa alma. E este vazio só Ele pode preencher. Não há riquezas, não há bens que possa preenchê-lo. E aqui vem a insensatez dele, porque ele achava que isso era suficiente. Mas, diz o texto, Deus lhe disse. Quem disse? Deus. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens? Para quem será? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: tudo isso que você acha que tem, você não tem nada. Porque aquilo que você deveria ter, você não tem. E ainda nesta noite, aquilo que você acha que tem, você verá que não tem nada. Porque a única coisa que importa naquele dia é ter a nossa alma escondida no Senhor e o nosso nome escrito no livro da vida. Quem está entendendo, glorifique ao nome santo do Senhor. Por isso que o texto nos faz uma pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A despeito de muitas pessoas estarem na igreja, muitas pessoas não têm convicção da sua salvação. Tem pessoas que muitas vezes estamos aqui pregando uma mensagem, murmurando no banco, fazendo fusquinha, falando que não deve, e tem gente que às vezes acha que eu não percebo essas coisas na reunião, no culto. E a Bíblia diz que a gente tem que se fazer de tolo, né? Para ganhar os tolos. E talvez eu tenha até cara de bobo, talvez, que até acho que nem cara eu tenho. Mas se tiver cara, é só cara. Porque de bobo eu não tenho nada, irmãos. Nessa escola que muitos estão tentando ser aprovados, eu já passei por ela. E já estou diplomado já. Já estou diplomado e conheço muitos meandros e consigo pescar e perceber longe a intenção de algumas pessoas. Às vezes parece que a gente está no culto, o culto está acontecendo, a gente não está percebendo nada. Não está percebendo o quê? Percebe? Ainda mais quem tem o hábito de analisar, olhar, perceber o que está acontecendo. E o ser humano ele responde de acordo com aquilo que está no seu coração, na sua vida. E pasme, senhores, nós temos, como no domingo aqui, uma igreja abarrotada de gente, mas que se Jesus viesse, naquele mesmo culto em que nós estivéssemos aqui orando, louvando e ouvindo a palavra, muitos desses ficariam. Porque estão com o coração amargurado, com uma alma doente, e quando pensam estar perto de Deus, estão longe. Porque ainda não houve conversão, não houve mudança.
Conversão é sinônimo de transformação, de novo nascimento, de mudança. Está cheio nas igrejas de pessoas que, a despeito de estarem cultuando, participando, sendo amigo do pastor, amigo dos irmãos, não tem convicção de salvação em Cristo Jesus. E isso é muito sério, porque isso compromete o nosso futuro, compromete a nossa vida eterna, se nós não tivermos convicção, porque hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Por isso, você que me ouve, guarde o que eu vou dizer. Você pode não ter nada nesta vida, mas você precisa ter convicção e certeza da sua salvação, e que o teu nome está escrito no livro da vida. Mas como eu consigo ter isso, pastor? A Bíblia diz que nós só podemos ter essa convicção à medida que o Espírito de Deus comunica ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. E é importante pensarmos nisso, para que a nossa vida não consista no materialismo, no ter em detrimento do ser, porque nem todo que tem é, mas todo aquele que é, o ter é uma consequência na sua vida, não é o mais importante. Nas palavras de John Piper, num dos seus livros, ele diz que nada nesta vida vale a pena se a nossa alma não for preenchida e saciada pela presença do Deus vivo. Vou repetir: nada nesta vida vale a pena se a nossa alma não for preenchida e saciada pela presença do Deus vivo. Salmo 42, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E à medida que nós temos sede do Deus vivo e clamamos a Deus, Deus se manifesta saciando a nossa alma, porque temos sede dEle. E uma das formas de saciarmos a nossa alma é através da sua preciosa palavra. Ame a palavra, valorize a palavra, esmere-se em aprender e conhecer a palavra, e todos os dias você verá Deus saciando a sua alma e enchendo o seu coração. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite? É por isso que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, depois de aconselhar sobre a ansiosidade, sobre a ansiedade, sobre as preocupações da vida, o salmista, através da revelação da palavra, nos dá um conselho, dizendo: antes, buscai o reino de Deus e a sua justiça, para que todas estas coisas, não é demais coisas, mas para que todas estas coisas, que coisas? As coisas que nos preocupam, as coisas que tiram o nosso sono, as coisas que nos fazem correr desenfreadamente ao ponto de esquecermos da nossa alma. Ele diz: estas coisas vos serão acrescentadas. É um acréscimo. E a gente só acrescenta alguma coisa em cima daquilo que a gente já tem. Agora você não acrescenta nada em cima de algo que a gente não tem. Por isso, é necessário primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7,
nos deixa uma mensagem bem clara. Mas antes de ler esse texto, eu quero ainda fazer menção de um outro texto do Salmo 23. Lemos por muitas vezes esse salmo, ele se tornou tão comum, tão conhecido. Talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo de número 23. Que a maioria de nós consegue recitá-lo, sem ao menos olhar para a Bíblia. Aqueles que conhecem a palavra o fazem claramente. Mas o Salmo 23 tem uma peculiaridade muito importante. E eu quero destacar somente o primeiro versículo, quando diz: o Senhor é o meu pastor. E muitos de nós adicionam uma conjunção aditiva e, dizendo: e nada me faltará. Mas o Salmo não diz isso. O Salmo diz: o Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Pausa breve. Momento de reflexão. Eu preciso pensar nessa condição do Senhor, entender a ideia de senhorio de Deus, entender a ideia do pastoreio de Deus. O salmista Davi conhecia muito bem desta lida, desse trabalho pecuário, do cuidado de ovelha, mas agora ele não se coloca como pastor de ovelha, ele se coloca como ovelha de um sumo pastor. E ele diz: o Senhor é. Ele faz uma afirmação, o verbo ser. Ele é e pronto, não tem sombra de dúvida nem variação quanto ao fato dele ser Senhor e pastor. Ele tinha essa convicção, e pelo fato de ter essa convicção que o Senhor é, e não há sombra de dúvida nem variação, isso me faz descansar. No sentido de que, ponto e vírgula, eu reflito esta verdade, e tudo aquilo que vem posteriormente a esta verdade é consequência do fato dele ser o meu Senhor e pastor. É por isso que ele é capaz de dizer, depois do ponto e vírgula, da pausa breve: nada me faltará. Que a melhor tradução para o nosso entendimento é que, diante de tudo que possa me acontecer nesta vida, eu preciso ter a convicção que o Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, esta é a tradução melhor e mais clara para o nosso entendimento: Ele, como Senhor, não me faltará. E se o Senhor não me faltar, nada me faltará. Você entendeu isso? Glorifique ao nome do Senhor nesta noite. Guarde isso. Se o Senhor é o teu pastor, Ele não te faltará. E se Ele não te faltar, nada te faltará, porque o Senhor é tudo na vida daqueles que o servem. Aleluia. É esta convicção que me faz viver. É esta convicção que me faz crer que todos os dias eu terei o cuidado do Senhor, porque todos os dias eu tenho a convicção que Ele não me faltará. E o fato dele não me faltar é que me faz deitar em pastos verdejantes, na linguagem da ovelha, que me faz passar pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum. Por quê? Ele afirma novamente: porque tu estás comigo. E se o Senhor está conosco, a gente é capaz de passar por vale de sombra da morte, sem temer mal algum, porque nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco e Ele nos guardará. Levante a sua mão nesta noite em nome de Jesus. O Senhor vai guardar a sua vida.
O Senhor vai guardar a sua entrada, a tua saída. O Senhor vai guardar a tua casa, porque se Ele é Senhor da tua vida, Ele te guardará. Aleluia. E eu termino com esse texto de 1 Pedro 1:17 e Hebreus 10:39. 1 Pedro 1:7 diz: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o texto faz uma comparação entre fé, o acreditar, com o ouro. E o que mais me chama a atenção é que ele diz que o ouro que perece. Meu Deus, até ouro perece? Sim. E a gente costuma dizer que o ouro, quanto mais no fogo, melhor fica, porque tira as impurezas. Mas é possível, pastor, um ouro perecer? E a Bíblia usa algumas expressões dizendo como ouro de Ofir. Era um ouro de uma qualidade puríssima, de 99%. E a Bíblia diz, este ouro pode perecer, mas a fé verdadeira em Cristo Jesus, esta não perece. E eu fui pesquisar, como que um ouro pode perecer, né? O ouro provado ou refinado no fogo, como diz o texto. Existe um processo de apuração de ouro, que ele pode chegar até 99,9% de pureza. No entanto, esse mesmo ouro, refinado, purificado, ele pode perecer e até dissolver, quando exposto a uma solução química chamada vitória régia ou água régia. Essa água régia é uma mistura de 3 partes de ácido de cloricídrico ou clorídrico e uma parte de ácido nítrico. E assim, através desse componente, desta mistura química, ela pode dissolver até mesmo o ouro. Que coisa incrível! Mas a expressão bíblica diz que mesmo que o ouro se dissolva, que pereça, aqueles que têm a sua fé firmada em Jesus Cristo, esta fé permanecerá para sempre. Permanecerá. E esta fé que permanece, crendo em Cristo Jesus, é a fé que sustenta, que alimenta e que traz a preservação da nossa alma diante do Senhor. Pode um homem ganhar o mundo todo, mas se ele não tomar cuidado, ele perderá a sua alma. O que adianta passar por esta vida, correr tanto, trabalhar tanto, acordar de madrugada, dormir tarde, sem a convicção de que se partirmos daqui, estaremos perdidos e não salvos na presença do Senhor? Vale a pena, diante de tudo que nós vivemos, depositar toda a nossa confiança no Senhor e saber que estamos guardados por Ele, que a nossa alma tem sido alimentada pela palavra, pela oração, e que cada dia o Senhor tem nos sustentado, e o dia que nós partirmos daqui, teremos a garantia de que estaremos com o Senhor para todo sempre. O que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa à sua alma?
Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que me ouve, não permita passar por esta vida e correr atrás de tantas coisas e não ter a certeza e a convicção de que a tua alma está bem guardada e alimentada pelo Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza, e eu quero fazer uma oração nesta noite. Curve a sua cabeça. Você que deseja dar uma pausa na sua vida e entender que é necessário alimentar a sua alma, cuidar da sua alma. Não permita que nada atrapalhe, obstrua, impeça a manutenção da tua alma. Que nada tome o lugar que pertence a Deus. Que nada e ninguém nesta vida possa comprometer a qualidade espiritual, a qualidade de vida que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, pedindo a Tua bênção sobre nós, para que cuidemos da nossa alma, da manutenção da nossa vida espiritual, e que nada e ninguém, nenhuma correria, nenhuma preocupação, possa comprometer a qualidade e a manutenção da nossa vida espiritual. Pai amado, estenda as Tuas mãos, e que o Senhor se revele cada dia a cada um dos Teus filhos, e eles possam entender que a melhor coisa nessa vida é ter o cuidado do Senhor, reconhecer que o Senhor é o nosso pastor, e que o Senhor não nos faltará, que o Senhor é capaz, mesmo no meio da tormenta, nos fazer descansar, nos guiar por caminhos retos, como a ovelha, nos fazer deitar em pastos verdejantes, nos conduzir a águas tranquilas. Deus, como diz o salmista, refrigera a nossa alma, unge a nossa cabeça com óleo, para que o nosso cálice se transborde, que a Tua vara e o Teu cajado nos console, por amor ao Teu nome. Guia-nos pelas veredas tranquilas, por amor ao Teu nome. Ainda, Pai, que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Nos ajuda a vencer um dia mais, nos ajuda a lutar um pouco mais, nos ajuda a nos alimentar da Tua palavra a cada dia e ter a convicção de que o Senhor é quem nos guarda e quem nos abençoa. Eu oro nesta noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.